Bom dia, colegas e professora. Nós somos do grupo do Agrotóxicos, da disciplina de Direito Ambiental, trabalho do grau A em grupo. Aqui estamos a colega Luciana, que vos fala, e a colega Daniele, que vão apresentar, então, um pouquinho do que a gente fez ao longo do semestre com relação a este trabalho. Os integrantes do grupo, então, só para constar, não vou ler, mas fica aqui o registro. A divisão do trabalho. Então, só para que vocês possam ir, conduzindo junto com a gente o trabalho, como é que a gente pensou apresentar? O projeto escolhido foi o projeto PARA, que é um projeto da Anvisa, que está ativo no momento, e ele é utilizado para o controle de agrotóxicos nos alimentos, atendendo a legislação, então, vigente no país. Ao longo do trabalho, a gente vai explicar agora um pouquinho sobre ele. Segunda parte do trabalho é a base legal e os princípios, onde a gente faz, então, um enquadramento jurídico na legislação do trabalho que a gente escolheu, e o uso de agrotóxicos e os princípios do direito ambiental, aqueles que a gente viu em aula com a professora, nas últimas 3 aulas, mais especificamente na terceira e na quarta. E então a gente faz o enquadramento jurídico e os princípios em cima do projeto PARA que a gente escolheu para apresentar para vocês. E a terceira parte, do trabalho é uma singela proposta de projeto a ser realizada, através dos agrotóxicos nas hortas escolares. Na verdade, as hortas sem o uso de agrotóxicos, mas só registrando o local onde ele pode ser utilizado. Não precisa ser necessariamente uma horta escolar, pode ser uma horta numa comunidade, num prédio, de uma forma muito simples. A gente vai mostrar para vocês. A proposta desse trabalho, então, era escolher um projeto, que devia ser apresentado para a turma, através de uma videoaula, que é o que estamos fazendo no momento, e a professora disponibilizou alguns temas para que a turma escolhesse, se dividisse em grupos, e nós escolhemos o grupo, então, dos agrotóxicos. Na sequência, tinha que ter feito um enquadramento jurídico, enquadramento psicológico legal, e na sequência, o grupo confeccionar, então, um pequeno projeto de aplicação prática no tema escolhido. O tema escolhido, então, pelo grupo, como já foi falado, foi os agrotóxicos, e o projeto que nós vamos apresentar para a turma será o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, a sigla é PARA. O programa PARA, então, foi pensado e desenvolvido pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, lá em 2001, ou seja, ele é um projeto já bem consolidado, porque ele é vigente até hoje, coordenado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em conjunto com os órgãos estaduais e municipais de vigilância sanitária e laboratórios de saúde pública. Hoje, o projeto ainda segue vigente, como eu já falei, e desde a sua criação, ele vem avaliando os alimentos. Ele já analisou 35 mil amostras de 28 tipos de alimentos. Aí, o programa é um retrato da apresentação governamental para redução de agrotóxicos nas lavouras. O que na verdade, consiste o projeto? Ele faz a avaliação dos alimentos que chegam até a nossa mesa, digamos, o tomate. Então, ele vai pega as lavouras e ele avalia esses alimentos, a quantidade de agrotóxico residual que tem em cada um desses alimentos que chegam à nossa mesa. Então, são analisados, através de laboratórios, através de biólogos, e através de pessoas que trabalham, especificamente na área, se aqueles alimentos que estão chegando, eles têm a tolerância, que cada alimento tem uma tolerância de agrotóxico que pode ter. Mais para frente agora a gente vai apresentando. O Ministério da Saúde, então, por intermédio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou a Portaria 200, agora em março de 2022, dispondo, então, sobre a instituição do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, como um programa de proposta de Estado. Isso é bem importante. Aí a gente tem maiores informações acerca do programa.
aqui nesse link. Então, quem tiver mais interesse, né, de se aprofundar no projeto, tem ali explicando direitinho todos os alimentos que são, né, analisados, como é que funciona essa análise, como é que é feito, todo um estudo. Então, a legislação estabelece, né, limites máximos de resíduos de agrotóxicos em alimentos, a fim de proteger a saúde dos consumidores. E esses limites, eles acabam sendo definidos, então, em estudos, que não é o programa que discorre sobre isso, mas tem a legislação, né, e depois a gente vai mostrar, que diz o quanto é possível que cada alimento tenha de agrotóxico e quanto começa a fazer mal para a saúde. E os efeitos defensivos agrícolas, então, dependem do tipo utilizado, da exposição, da dosagem e pode variar, né? Se não analisado isso, desde irritações na pele, olhos, doenças graves, distúrbios hormonais, neurológicos e câncer. Então, digamos que o tomate tem uma quantidade que pode ser aplicada e pode chegar à nossa mesa com determinada quantidade de agrotóxicos. A maçã já pode ser outro, hortaliças outro. Então, depende, e esse estudo, ele explica bem direitinho, eu só não acesso ali e mostro, enfim, por questões mesmo tecnológicas, assim, limitações, mas o link fica e pode acessar, é bem interessante que o projeto explica bem direitinho como que se dá esse funcionamento, até na parte teórica do trabalho a gente explica um pouco mais, mas para não ficar um pouco tão enfadonho para quem está ouvindo e mostrando, explicando, fica o link para acessar. Os agrotóxicos, então, também são conhecidos como defensivos agrícolas ou pesticidas. São produtos químicos utilizados na agricultura para controlar pragas, né? Hoje, em 2023, a gente não consegue pensar em alimentos extremamente limpos e sem agrotóxicos, porque a gente não conseguiria dar conta, talvez, de toda a população. Então, uma necessidade adequada acaba por ser necessário. Então, porque ele combate, né, doenças e plantas invasoras que podem afetar toda uma produção agrícola. Mas, de qualquer forma, eles são compostos por substâncias químicas que podem e acabam sendo tóxicas para o ser humano e para os animais, então, para a flora, para a fauna e para o planeta como um todo, né? Ele também atua no ar, na água, então tem que ter muito controle desde toda a cadeia dos agrotóxicos, né? Tanto quando está, né, produzindo o agrotóxico, quando está colocando nas lavouras, depois durante o período de colheita, quando ele chega na mesa do consumidor. Então, embora eles sejam amplamente utilizados em todo o mundo, há uma preocupação crescente com os efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde humana, porque eles, apesar de serem necessários, eles têm que ter um controle e um cuidado para que eles acabem não gerando mais, né, contras do que prós. Os agrotóxicos, então, eles podem contaminar o solo, né, a água e o ar, e também podem afetar os trabalhadores rurais que manuseiam esses produtos sem as devidas precauções. Como eu havia dito, né, é toda uma cadeia. Então, não adianta ter esse controle no final, né, dos alimentos quando chegam à mesa, e só para os consumidores finais, mas também é necessário se importar com as pessoas que estão administrando, né, o uso de agrotóxicos nas lavouras, as pessoas que estão produzindo eles em laboratórios, né, porque o descarte dele, inclusive, de forma inadequada, ele acaba por contaminar o solo, a água, o ar, o lençol freático, e causa danos irreparáveis. Então, não só para essas gerações que estão hoje, né? A gente não pode pensar só daqui 10, 20 anos, mas no futuro, assim, 100, 200, 300, né? Não podemos esgotar os recursos naturais e o mundo para as gerações futuras, como a gente viu já, né? Também na disciplina, a necessidade de cuidar do mundo, então, ser, né, sustentável para as gerações futuras. O uso de agrotóxicos, então, ele é regulado em muitos países, incluindo o Brasil, que, uma curiosidade, acaba por ser um dos maiores consumidores do produto no mundo. Eu acho que eu não tinha esse conhecimento antes de fazer o trabalho. Então, a legislação brasileira, ela exige que sejam registrados no Ministério da Agricultura, que é quem acaba por regulamentar, e que sejam utilizados de acordo com as instruções contidas nos rótulos e nas bulas dos produtos. Isso é importante. Todos os agrotóxicos, eles têm que ter as indicações de uso,
né, nas rótulas e bulas, para que as pessoas possam manusear, possam saber dos riscos que aquele produto causa, né, nos alimentos e que pode gerar para o solo, para o meio ambiente, para a fauna local, que também não pode ser atingida. Não adianta fazer as lavouras e acabar, por exemplo, com as abelhas, acabar com alguns animais silvestres que estão ali naquele local, só para que tenha o consumo. Então, tem que sempre sobrepesar. E, além disso, os produtores rurais devem seguir as boas práticas para minimizar os riscos associados ao seu uso. Então, oferecer a todas as pessoas que manuseiam os EPIs adequados, né? Então, cada agrotóxico vai ter uma necessidade, né, de cuidados de EPIs, umas máscaras, luvas, enfim, etc., para que toda a cadeia, né, seja produzida e a gente consiga só usufruir as coisas boas, por assim dizer, dos agrotóxicos e não causar tantos danos, né, ao meio ambiente e à saúde. Aqui a gente passa, então, para aquela segunda parte do trabalho, como a gente explicou ali no início, que é do enquadramento legal e jurídico. Então, a Constituição Federal de 88, ali nos seus artigos 23 e 24, positivou que é de competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente. Então, é uma competência concorrente, né, combatendo a poluição em qualquer uma de suas formas, bem como fomentar a produção agropecuária. Além de, então, legislar sobre a conservação da natureza, a defesa do solo, dos recursos naturais. Então, a competência ela é compartilhada, né, em todos esses entes. Aqui a gente trouxe também o link da Constituição Federal, porque aí tem os artigos na íntegra, para quem tiver dúvidas poder ler, poder, né, se aprofundar. A gente também não traz aqui para não ficar extenso no trabalho escrito. Ele está citado. E no Brasil, o enquadramento jurídico e legal dos agrotóxicos, então, é regulamentado pela Lei 7.802, de 89. Essa legislação é bem importante, né, para o tema que a gente escolheu, agrotóxicos, porque ela estabelece as normas de pesquisa, de produção, questão da embalagem, que a gente falou dos rótulos e bulas lá, da comercialização dos produtos, como é que ela pode ser, assim como ela define bem direitinho o que vem a ser agrotóxicos e afins, que ali a gente consegue enquadrar quais são os produtos que são de fato agrotóxicos. E aí também tá o link que a gente colocou no trabalho, também a gente cita mais explicadinho ali alguns artigos, mas é importante, assim, que num aprofundamento, né, para saber a questão de legislação e ambiental com relação aos agrotóxicos, essa legislação tem que ser lida e tem que ser, né, tomada a termo por quem for utilizar o produto. A Constituição Federal também positivou o direito ao meio ambiente saudável, então, tratando como dever defendê-lo e preservá-lo, no artigo 225, em que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo, né? Então, um enquadramento ali do direito civil também, né? Um bem de uso comum, essencial à sadia qualidade de vida, na questão que ele não é só de uso exclusivo, né, ou privado, mas ele é de todos. Então, esse cuidado ambiental, ele permeia, né, e perpassa tudo isso. Não adianta a lavoura de alguma pessoa determinada, porque os danos que pode vir a causar podem, né, ou os benefícios são de bem comum para todos. Então, impondo ao poder público e à coletividade, né, não é só uma questão governamental, mas puxar para cada um de nós o dever de defender e preservar, inclusive denunciando práticas que sejam abusivas nesse sentido. Agora, a gente olhando, né, o nosso tema agrotóxicos e os princípios apresentados nas aulas 3 e 4, evidenciamos 4 princípios principais, assim, digamos. Os princípios do direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, que advém dos direitos fundamentais, lá do artigo 5º da Constituição, protegidos, inclusive, do próprio Estado. É o princípio da precaução, que determina, então, que na ausência de certeza científica absoluta, sejam adotadas medidas preventivas para proteger a saúde humana e o meio ambiente. Ou seja, no momento que eu não tenho certeza se a utilização de determinado produto, no caso, né, os agrotóxicos vão causar um dano à saúde ou ao meio ambiente, eu não utilizar, né? Eu realmente ter a precaução de fazer, né, dentro de âmbitos possíveis,
alguns estudos antes de utilizar na prática e de causar mal aos consumidores e à cadeia toda produtiva. O princípio da prevenção, que está extremamente ligado com o princípio da precaução, que tem como obrigação, então, evitar o dano ambiental, utilizando métodos atenuantes e preventivos do uso de agrotóxico, e por isso a importância, né, de conhecer e utilizar a legislação ali específica dos agrotóxicos, porque com isso ela vai conseguir, né, causar menos danos ao meio ambiente e levar, né, ao consumidor final também um produto de maior qualidade. E, por fim, o princípio do poluidor-pagador, que a gente tanto fala, que determina que o responsável pela produção ou uso de um produto deve arcar com os custos e danos ambientais e à saúde. E nesse caso, às vezes algumas pessoas pensam, eu vou ter que arcar só, por exemplo, conduzir um tomate, né, e levei para o consumidor final que estava inadequado e causou irritação de pele ou causou algum mal que a pessoa teve que ir ao hospital. Então, você é responsável por esse tratamento. Não só isso, né, mas como é uma questão de bem de uso comum, né, o meio ambiente, então eu devolver mesmo sem ter causado essa irritação, né, só por estar produzindo um produto que gera dano ao meio ambiente, à sociedade, ou que pode vir a gerar. Então, eu devolver à sociedade, assim, em forma de uma praça que eu vou cuidar, de algum espaço público, né, algum show cultural, algum evento, onde eu possa devolver de alguma forma o dano que eu causei. Alguns prédios, inclusive, na cidade aqui de Porto Alegre, acabam por construir praças, por adotar, né, alguns espaços que vão preservar em troca do risco que causam, assim. Então, o princípio do poluidor-pagador seria um pouco isso, assim, não só diretamente o dano que eu causei, mas devolver de alguma forma para a sociedade o dano em geral causado por eu ter uma atividade que pode vir a gerar dano. Agora a terceira fase, então, aqui da nossa apresentação, já se encaminhando para o fim, um projeto prático que a gente pensou, bem singelo e bem simples, que várias pessoas já devem ter visto, porque ele acontece, né, de uma forma mais recorrente, que bom, que é uma horta orgânica em uma escola. Mas aqui é o espaço que a gente propôs, a gente poderia também fazer essa horta em uma comunidade, em outro espaço, né, uma comunidade, ou um prédio, ou próprio em casa, enfim. Então, a gente sugeriu numa escola pelo cunho educativo. Desenvolveríamos, então, algumas verduras e temperos que possam ser utilizados na alimentação, merenda das crianças, tornando a alimentação delas mais saudável. E ensinando também as crianças como que se faz uma horta na prática, para que elas possam, inclusive, reproduzir nas suas residências e serem disseminadoras nas suas famílias da boa prática alimentar. Na horta, então, não seria utilizado nenhum tipo de agrotóxico, somente adubos naturais, casca de ovo, restos de frutas, enfim, adubos que eles mesmos poderiam, né, através do próprio lanche, colocar na horta. E a ideia seria plantar verduras de fácil gestão, como tomate cereja, hortaliças, alguns temperos, cheiro verde, manjericão. Esse rol não é taxativo, viu? É só exemplificativo, mas algumas coisas que fossem fáceis e adaptáveis, né, na realidade do solo da escola. E o projeto, então, visa uma melhor qualidade de vida para as crianças na escola, que iam ter uma alimentação mais saudável, e não iam só aprender as matérias, né, básicas e aquela questão bem curricular, mas iam poder desenvolver e produzir seu próprio alimento. E nada melhor do que desenvolver um projeto onde as crianças possam experienciar e vivenciar, para não esquecer mais da importância disso e que possam, de fato, serem disseminadoras nas suas casas. E então a gente pensou em trabalhar com as crianças na faixa dos 8 anos de idade, que seria mais ou menos o terceiro ano do ensino fundamental, porque nessa idade elas já conseguem entender, né, o que vem a ser o agrotóxico, o que causa mal, conseguem levar para casa, já conseguem manusear os equipamentos para fazer realmente o plantio, para fazer a colheita, sem se machucar ou gerar maiores danos, né, mais novos que isso, é um pouco mais difícil. E naquela corrente de que desde cedo, já aprendendo para sua geração, né, quando chegar na vida adulta, ter um outro pensamento que talvez a nossa ainda não tenha, e de ir perpassando, né, para as gerações futuras, porque quando a gente pensa em questão ambiental, a gente nunca pode pensar só no agora, reforço.
A gente tem que pensar que o planeta não é só nosso e que a gente tem que pensar, então, nas gerações que estão por vir, né? A gente vai passar por aqui e outras pessoas também têm direito de receber o meio ambiente e passar. Parece meio óbvio isso, né? E inclusive, clichê ficar falando nesse sentido, mas a gente esquece na prática, né? A gente tem muito certo no discurso, mas na prática a gente acaba por não fazer isso. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Esperamos ter conseguido, né, passar o que pesquisamos dos agrotóxicos. Acho que foi bem válido o trabalho para ter esse conhecimento, né, saber que tem uma legislação específica, conseguir enquadrar os princípios, né, que nós vimos em sala de aula e aplicar, assim, na prática de uma forma bem singela. E não inventamos a roda, né, mas só para dizer como que a gente pensaria isso de forma prática. E agradecemos, então, a compreensão de todos vocês. Obrigada.